Fala, fala galera! Priscilane na área para mais uma aula de redação. Como eu falei na aula anterior, hoje eu vou analisar aqui com vocês a redação de uma aluna que tirou 900 na última prova do vestibular, a Carol Virmon. Ela foi aprovada em medicina, mas como ela também foi aprovada na Unicentro, ela optou pela Unicentro, que é do ladinho da casa dela, então minha filha tá que tá. Vou trazer aqui então, antes de trazer todos, né, os conceitos, é, cada partezinha aí do texto dissertativo argumentativo, eu resolvi trazer a redação, porque eu sei que vocês gostam de ver na prática aquilo que o aluno escreveu e aquilo que a banca enxergou, aquilo que a banca viu. Nós não temos acesso à planilha de correção, então nós não temos aí quais foram os itens que essa aluna foi penalizada. Mas pela minha experiência e pelo meu conhecimento a respeito do gênero, eu consigo mostrar para vocês o que ela errou e o que ela poderia ter melhorado para alcançar a nota máxima. 900 é uma excelente nota, né? E aí eu vou mostrar isso para vocês. Aqui nós temos a prova, né, do último vestibular. Então, nós temos aí, quem nunca fez a prova da UEPG, a chance de olhar aí a redação, tá? Então, nós temos aí a redação, leia atentamente a proposta, as orientações e as instruções para a elaboração da redação e siga-as à risca. Faça a redação no momento em que quiser, dentro das 4 horas. Eu oriento que vocês façam a redação logo no início, tá? Façam aí o planejamento do texto, façam o rascunho da redação e aí, na sequência, vocês vão para as questões. Quando deixou o texto aí, né? Passou um tampinho e você deixou o seu texto dormir, deixou o seu texto descansar, você volta para a redação, dá uma lida e aí depois sim passa a redação na versão definitiva. Então, olha só. Nós temos o texto 1, que traz a infoxicação, o que o excesso de informações pode causar, tá? Infoxicação, o excesso de informação. Ele foi um texto da Júlia Moraes, Infoxicação, produzido em 2020 e disponível nesse site. O texto 2 somos uma geração de infoxicados vivendo no infocapilipse. Adorei esse texto, né? E aí também ele é um texto que foi publicado na Gazeta do Povo, da Ana Gabriela Simões Borges, tá? Não vou ler os textos aí com vocês, mas é só você dar um pause aí na aula e ler o texto com muita atenção. A terceira era uma charge, né? Dizendo o seguinte: portais, sites, blogs, redes, textos, charge não, uma tirinha. Textos, vídeos, enquetes, pesquisas, opiniões, fofocas, colunas, notícias, comentários. Acho que estou sofrendo uma obesidade de informação. Armazém de textos, da Clara Gomes. Então, vamos lá. Com base nos textos da coletânea e em seus conhecimentos sobre o assunto, escreva um texto dissertativo argumentativo, o gênero já está em negrito, dissertativo argumentativo, então você tem que falar sobre algo e defender essa tese por meio de argumentos sobre o seguinte tema: desafios de uma sociedade conectada. Os impactos da infoxicação na atualidade. Olha lá, desafios, sociedade conectada, impactos, infoxicação, à atualidade. Você tem que falar sobre isso. ênfase a desafios e a impactos, tá? Essas palavras elas são muito importantes. Vocês não têm que falar apenas das causas, falar da infoxicação, falar, né, dissertando apenas sobre isso, refletindo sobre isso. Não. Você tem que falar dos desafios e falar desses impactos aí da infoxicação na atualidade, com base no que os textos da coletânea dizem e nos seus conhecimentos, tudo bem? Com cuidado para as orientações.
deixar claro o seu ponto de vista, sustentando-o com argumentos. Eu já falei sobre isso, sobre essa importância de vocês trazerem aí os argumentos. Redigir o texto usando a modalidade culta da língua portuguesa. Não é necessário colocar um título. Não faça cópias literais dos textos motivadores e o texto não deve ser assinado, ok? Beleza? Fechou o rap, né? Aqui nós temos algumas informações. Eu oriento, gente, que vocês já façam o rascunho nessa folha, o rascunho que eu digo das redações, né? Aqui na plataforma você tem acesso aí a uma folha de redação minha, tá? Mas eu oriento que vocês já façam o rascunho e façam a versão definitiva nessa pequenininha, para não correr o risco de você achar que a sua letra tá boa daquele tamanho, achar que tá certo e daí no final tá tudo errado, tá? Então, aqui, ó, tem a versão definitiva, tem as informações, tem que escrever com caneta, né? Tinta azul escura ou preta, e tem que ter aí no mínimo 10 e no máximo 20 linhas. Gente, não preciso nem dizer que vocês têm que chegar aí às 20 linhas, tá bom? Por isso que a versão do rascunho, ela deve ser muito bem escrita, com cuidado, para evitar que você às vezes o aluno começa a escrever a redação aqui, daí puxa uma flecha, escreve mais um pouco aqui, daí puxa uma flecha, escreve mais um pouco aqui, e aí quando ele vai passar para a versão definitiva, ele não sabe quantas linhas o texto dele deu. E aí, por não saber o número de linhas, há a possibilidade aí dele ultrapassar as 20 linhas permitidas, tá? Eu trouxe aqui também as considerações sobre a prova de redação. Esse material tá lá no site da UEPG, tá? Ela sempre disponibiliza aí as considerações sobre a prova, o que ela esperava dos alunos, tá? Então ela fala, né, ó, que se esperava do candidato expressar claramente o seu ponto de vista sobre o tema, embasando-o com uma argumentação sólida e bem articuladas, tá? Então, assim, ó, a escolha de bons argumentos, gente, tem que ter uma leitura muito efetiva. Você tem que ter o hábito de ler, você tem que ter o hábito de consumir materiais, atualidades, de preferência artigos de opinião. A leitura de artigos de opinião ajuda muito vocês no desenvolvimento de argumentos, porque aí você lê a opinião do articulista, você vê o que o articulista pensa sobre isso, e ao fazer isso, você consegue ter muito repertório, porque repertório não é só o que o fulano, ciclano e beltrano falam, não é só a utopia do Thomas More, o ensaio sobre a cegueira, não é apenas isso. É repertório, é conhecimento de mundo, tá? Você poderia trazer, né, o repertório, referências, argumentos de autoridades, fatos, né? Eu vou trazer aí para vocês. Não tá focando, meninas? Ó, eu vou trazer para vocês aí algumas estratégias argumentativas, principalmente nas aulas de artigo de opinião, mas que também servem aqui para a dissertação, tá? Ele traz a explicação aqui dos textos de apoio, né? E aí você pode falar os impactos, você deveria falar dos impactos considerando o contexto dos desafios trazidos pela hiperconectividade típica da nossa sociedade, tá? Independente se fosse abordar os aspectos positivos ou negativos, tá? Se considerasse necessário, olha lá, ó, se considerasse necessário, então não era obrigatório trazer medidas para solucionar esse problema. Isso vai da escolha, tá bem difícil, né? Não tá focando, meninas. Acho que agora vai. Se o aluno julgasse necessário, trazer aí uma proposta de intervenção. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está a redação da aluna, né? Como o número de linhas ele é menor, eu vou trazer toda a redação aqui na tela para vocês, tá? Para facilitar a vida de vocês. Vocês se lembram que eu expliquei aí, né, na primeira aula, que o número de linhas ele deveria ser mais ou menos nesse padrão, com a introdução e a conclusão menores, tá? A introdução e a conclusão menores. Então, a introdução dela tem 3 linhas e a conclusão tem 3 linhas.
O primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela fez com 7. E o segundo também. Beleza? Então vamos lá, vamos ler aí o texto dela. Cartas e e-mails ficaram no passado. Hoje, com o advento da quarta revolução industrial, inúmeros são os meios para se adquirir informações. Entretanto, embora esse cenário seja um avanço, é evidente que uma sociedade tão conectada assim enfrenta desafios. Dentre eles está a infoxicação, a qual, de forma cruel e perversa, causa impactos irreparáveis às pessoas. Vejam só, ela trouxe as palavras-chave, infoxicação, falou dos desafios, falou da sociedade conectada, né? E aí ela trouxe essas palavras-chave e ela trouxe a tese dela. Qual é a tese dela? Que isso causa impactos irreparáveis às pessoas, tá? Então ela trouxe aí essa tese dela, ela ficou bem marcadinha. Vejam que ela trouxe a quarta revolução industrial. Talvez ela pudesse ter explicado brevemente o que é a quarta revolução industrial, falando aí dessa questão da tecnologia, falando aí dessa questão do advento da internet, tá? Talvez ela poderia ter retirado esse trecho, porque os e-mails ainda fazem parte da nossa sociedade atual. Então, talvez ela poderia ter retirado esse trecho inicial e já ter falado: olha, com o advento da quarta revolução industrial, inúmeros são os meios de se adquirir informações. Entretanto, esse avanço esconde e mascara outros problemas, esses, entendeu? Então talvez ela pudesse ter retirado, porque vejamos, na UEPG, esse tantinho aqui de linha já quebra com tudo. Continuamos. Sob esse aspecto, não se pode negar que a disseminação de notícias falsas é um desses impactos gerados pelo excesso de informação, sendo a pandemia de Covid-19 um claro exemplo disso. Olha só, aqui, qual é o argumento dela? A disseminação de fake news, a disseminação de notícias falsas. Esse é o primeiro argumento dela aí na redação. Estão vendo? Beleza. Em outras palavras, à medida que indivíduos sem qualquer formação profissional na área da saúde proliferavam com maestria e autoridade dicas para curar o coronavírus, como tomar água com vinagre de limão, ingerir bicarbonato de sódio ou até mesmo usar hidroxicloroquina, um medicamento para lúpus, é nesse contexto que se materializam os danos da infoxicação. Danos, aliás, que intoxicam a sociedade hiperconectada com obscurantismos, os quais contribuem para o negacionismo da ciência e dos trabalhos dos cientistas, pois as fake news possuem tanta capacidade de alienar que os indivíduos resolvem acreditar mais em tal blogueirinho do que no conhecimento científico. Olha só, vou voltar aqui para outra tela para vocês verem eu. Vejam só. Ela trouxe, deixa eu melhorar essa. Ela trouxe aqui, né, essas informações relacionadas às fake news, ao que foi divulgado, né, para curar o coronavírus. Ela trouxe tudo isso. Mas eu senti falta dela ter relacionado melhor com a infoxicação. Por quê? Vejam bem, quando ela traz que se materializam os danos da infoxicação, ela poderia apenas ter complementado assim, ó. Esse excesso de informações fez com que muitas pessoas não acreditassem naquilo que é verdadeiro. Por quê? Porque o verdadeiro e o que era mentira, a notícia verdadeira e a notícia falsa, elas se embrenharam de tal forma que a sociedade ela ficou sem saber o que fazer. Porque é isso que a infoxicação faz. Pense bem, agora saindo um pouco do texto e trazendo para a realidade. Quando nós temos acesso a tanto conteúdo, a tanto conhecimento, a tantas informações, a tantos materiais, a tanta coisa, você fica assim sem saber para onde ir. Então,
para acabar com a azia, você precisa comer aveia. Mas daí, se você come aveia, vai aumentar o refluxo. E aí você fica, meu Deus, eu vou para que lado? O que que eu vou fazer? E foi isso que aconteceu. Só que não foi isso que ela disse com todas as palavras. Então, aqui, ó, nesse trecho, eu acredito que ela foi penalizada. Claro que ela não foi muito penalizada, porque a nota final dela foi 900, mas ela foi penalizada porque ela não relacionou isso. Então, ela poderia ter colocado assim, ó. É nesse contexto que se materializam os danos da infoxicação, pois o excesso de informações inviabilizou que ações verdadeiras, ações corretas, as ações necessárias fossem aplicadas. Vocês entendem? Então aqui faltou assim uma linha só que ela poderia ter relacionado melhor aí nesse texto dela. Tudo bem? Seguimos. Percebam, gente, que ela não faz, né, um inicialmente, é importante ressaltar, sequencialmente, outro fator relacionado. Ademais, né, ela traz aí ganchos semânticos bem autorais, tá? E aí vocês vão aprender isso no decorrer do curso, especialmente lá nas aulas extras, né? Nessas aulas bônus que eu dou para vocês, nas aulas ao vivo aí que eu analiso essas redações dos alunos, vocês vão ver que eu trago exemplos de como essas articulações podem ser feitas. A leitura também ajuda muito vocês nesse sentido, tá? Para que vocês consigam aplicar o que vocês estão lendo nas redações, para trazer autoria. Para além dessa negligência e ignorância persistentes, outra consequência dessa infodemia ocorre em razão da superexposição de tragédias tanto nos noticiários quanto nas redes sociais. Essa vírgula aqui está errada, tá? Então, olha lá. Em razão da superexposição de tragédias. Vamos lá. Ou seja, quando a senhora que perdeu tudo na enchente, a mãe que teve seu filho assassinado e a criança que foi vítima de um massacre escolar se tornam alvo de notícias espetacularizadas, é que o caos individual do espectador é intensificado. Prova disso são os transtornos alimentares, a ansiedade, a depressão e as crises de pânico provenientes desse sensacionalismo midiático imprudente e infóxico. Logo, percebe-se que a mídia, na maioria das vezes, não está preocupada com esses distúrbios emocionais e muito menos com o papel de informar, mas sim, infelizmente, em mostrar somente aquilo que vende e gera audiência. Aqui nós tivemos dois erros de vírgula, tá? Que ela foi penalizada. Percebam que ela trouxe aqui como alusão conhecimento de mundo, né? Quando ela traz aí os massacres nas escolas, quando ela faz o filho assassinado, quando ela fala das enchentes. Eu sugeriria que talvez ela escolhesse um caso em específico. Um caso em específico. Pensasse em um caso que ficou amplamente conhecido, por exemplo, como o assassinato lá da Suzane von Richthofen lá que cometeu, que foram feitos filmes, documentários, ela ficou famosa, e aí dá esse exemplo, mencionando que muitas pessoas acabam se inspirando nesses assassinatos, se inspirando nesses assassinos, e acabam assim sem saber para que lado ir. Inclusive, muitas pessoas acreditam nos assassinos, porque são tantas informações desconexas, tantas informações que não fazem sentido, que as pessoas ficam sem saber em quem acreditar. Outro problema, eita, deu um chute no no meu microfone. Outra perspectiva que também poderia ser abordada é sobre a manipulação dessas informações, porque uma coisa é você divulgar notícia falsa e outra coisa é você manipular as informações para a sua perspectiva, para aquilo que a pessoa defende. Então, pensando aí no caso daquela assassina lá que cortou o Marcos Matsunaga, né? Pensando no caso dela, não sei se vocês assistiram o caso, né, da Elise Matsunaga, mas se você assiste, você percebe que tem uma manipulação aí no documentário, né? Que os advogados querem passar uma imagem dela que talvez não é aquela real. Então, essa infoxicação, ela também manipula dados
também manipula informações em prol de um objetivo futuro, seja político, seja social, seja econômico, enfim, tá? Também poderia ter sido abordado nessa forma. Esse parágrafo, então, ela perdeu pontos aí devido à pontuação. É indubitável, portanto, que o excesso de informações na atualidade implica danos nefastos à população. Olha aí o juízo de valor, né? Seja por acarretar correntes negacionistas, seja por causar transtornos psicológicos, essa problemática precisa de maior atenção, a fim de que essa sociedade conectada desfrute dos benefícios da tecnologia da comunicação e não sofra com a infoxicação. Beleza? Então, olha só, a conclusão ela faz uma retomada daquilo que ela escreveu, ela faz uma síntese daquilo que ela desenvolveu e conseguiu aí fechar bem o texto. Tudo bem? Então, percebam que não tem alusão decorada, não tem alusão enfiada ali de qualquer forma para obter a nota. Não tem a utopia do Thomas More, não tem a Revolução Industrial, não tem nada disso. Tem a apresentação da tese e a defesa dessa tese por meio de argumentos. Tem repertório, sim, mas tem repertório que faz sentido para o texto. Tem repertório que faz sentido para aquilo que a aluna está escrevendo. Então, mais importante do que você trazer uma série lá da Bósnia falando sobre um assunto, traz para a realidade do Brasil, traz para aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje, porque isso é muito mais efetivo, isso é muito mais utilizado para você comprovar aquilo que você escreveu. Beleza? Então vamos lá, seguimos então para a teoria do texto dissertativo argumentativo. Bora escrever redação? Bora, meu filho!